se você treina ou é sedentário hoje, já treinou algum dia, existia um propósito para você treinar? Existia um porquê você fazia os seus exercícios, as suas práticas, a sua meditação? Você sabe por que você quer se alimentar melhor? Então, essas perguntas que fazem parte de um processo um tanto filosófico do ser humano, que é por quê, para que eu faço isso tudo, por que eu faço isso, como eu existo na minha própria vida. Então, essas são perguntas filosóficas que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, né? Às vezes eles me perguntam, né, Ju, você acha que eu deva fazer isso? O que você acha daquilo? Eu digo, por quê? Para quê? Que propósito tem isso na sua própria vida? E então aquilo passa a fazer sentido para essa própria pessoa. Ela mesma acaba respondendo o que ela acha. Então, descobrir a pergunta em si mesmo, dentro de si mesmo, é um dos propósitos aí também da prática integral. Mas queria contar para vocês um pouco do trabalho da Ju e por que treinar com a Ju é diferente. A gente já vinha desenvolvendo aí há 8 anos todo o trabalho filosófico do meu treinamento, até porque para mim faz sentido a gente ter um motivo para treinar, né? E eu não descobri um só motivo para treinar, eu descobri vários motivos para as práticas que eu proporciono aos meus alunos, né? E eu sempre brinco que motivação, sentir-se motivado, tem a ver com você compreender o motivo da ação, né? O motivo de você querer fazer aquilo. E quando se tem uma filosofia de vida, você tem motivos para tocar a vida num sentido, né? Eu devo fazer algo? Deixa eu ver se isso está alinhado à minha filosofia de vida. Está alinhado à sua filosofia de vida? Se está, manda bala, né? Faz sentido para você. E eu nunca havia pensado nisso, até que fui inspirada pelas Blue Zones, que são zonas no mundo todo, que existem polos, né, no mundo todo, onde as pessoas vivem centenariamente e bem, né? São lugares onde encontraram-se o maior número de pessoas centenárias vivendo com muita qualidade e foram estudar esses lugares, né? E aí quando eu me deparo com a filosofia do Blue Zones, eu percebo que é muito parecida à filosofia da prática integral que eu vinha desenvolvendo há tanto tempo. Fiquei muito feliz com isso e a partir de todos esses estudos científicos, embasados cientificamente, eu hoje proporciono preparar pessoas para viver uma forma de vida muito mais com valores, né? Os valores da vida mesmo. Então, eu estou hoje aqui para apresentar um pouco para vocês que as pessoas chegam até mim, fazem a minha mentoria, né? São meus mentorados, pessoas que acabam comprando mesmo os cursos online, começando a treinar comigo online aí de outros lugares do país e do mundo, porque faz sentido essa filosofia de vida e, portanto, querem se sentir fortes para viver isso, né? E na pandemia agora, eu que não estou sozinho nesse barco, tenho uma equipe e tenho um professor querido, Thiago Machado, que me ajudou a sistematizar toda essa filosofia. Eu e o Tia, a gente se aprofundou junto com a minha equipe também, a Maísa, que é jornalista, a Gisele, que cuida para mim também desses assuntos corporativos, de comunicação, o Rafa, que me ajuda a fazer todos os lançamentos de cursos, a Mônica, que está comigo na parte administrativa para conseguir fazer com que tudo chegue de uma forma excelente aí para os meus alunos. Então, toda essa equipe me ajudou a sistematizar essa filosofia de vida, né? E eu queria começar a falar dessa filosofia de vida falando do princípio 1, que é o contato com a natureza. Então, o contato com a natureza é o primeiro primordial do desenvolvimento do ser humano, né? Então, estar próximo da natureza, ver o dia passar, sentir o sol, né? Tomar sol,
essa vitamina que é absurdamente boa para o nosso organismo, para o nosso mental, para o nosso físico. Estar em contato com a terra, estar em contato com a água, estar em contato com o fogo, estar em contato com o ar. Então, os 4 elementos da natureza, eles nos reequilibram por si só. Então, estar em contato com esses 4 equilíbrios, com esses 4 elementos, faz com que a nossa saúde por si só já se torne muito mais equilibrada, né? Então, os nossos treinamentos, independente se as pessoas treinam comigo online ou não, eu sempre impulsiono as pessoas a fazerem os seus treinamentos sentindo o sol, olhando para árvores, né? Estando em contato aí, se não puderem estar descalços na grama, mas estando em contato com a natureza pulsante, né? E também valorizar alguns rituais, né? O ritual de mergulhar no mar, o ritual de sentir o sol, o ritual do fogo, né? De fazer uma fogueirinha, de observar aí uma lareira. Então, são pequenos hábitos, pequenos rituais que nos conectam com a nossa saúde, porque nos conectam com a nossa própria natureza e a natureza global, a natureza do mundo, né? Que é essa que muitos estudos científicos já disseram que quando a gente escuta um barulho da natureza e quando a gente vê a natureza, quando a gente escuta, quando a gente vê, automaticamente as nossas células já se voltam para esse reequilíbrio, ou seja, eu já melhoro, eu terapeuticamente já começo a curar muitas áreas do meu sistema que possa estar bagunçada aí. Então, já que você, né, precisa fazer práticas aí do seu dia a dia de reequilíbrio, de práticas físicas, práticas meditatórias para se manter bem, por que não o envolvimento com a natureza, né? Foi então que eu larguei as paredes aí das academias, dos estúdios, para mergulhar e dar aula em parques, praças dentro da cidade. E, obviamente, as imersões que eu faço, que aí é na natureza mesmo, né? Na floresta e em praias, enfim, sentindo e valorizando isso. Infelizmente, a pandemia fez com que a gente fosse para dentro de casa, ficasse muito fechadinho, né? Muita tecnologia, isso desorganiza a nossa saúde, né? Às vezes você colapsa, vem um problema hormonal, um problema muitas vezes de doença físico, dores, e você não tem ideia de quanto só estar imerso na natureza diariamente pode curar essa sua questão, que você acha que ela é muito física, mas não, ela pode ser uma questão mental e pode ser uma questão de falta de natureza mesmo na sua própria vida, tá? Então esse é o pilar número 1, o princípio número 1 da nossa filosofia, o contato com a natureza, valorizar estar na natureza e querer estar mais no dia a dia na natureza. Depois a gente vai para o princípio número 2, que são 8, tá? O princípio número 2, que é o viver no agora. Viver no agora é base para o nosso trabalho também. É a gente observar a nossa mente, observar a nossa vida e perceber quando a gente está excessivamente pensando no passado, se comparando com o passado, se comparando com o nosso antigo eu, buscando aí fatos que aconteceram e a gente está preso, está identificado a esse passado, ou quando a nossa mente está muito no futuro, ela fica tentando premeditar o futuro, ela fica não querendo viver algo que talvez vá acontecer no futuro, então você fica numa fuga, né, do agora, tentando ir para esse futuro o tempo todo. Ou então, quando a sua mente fica criando uma situação que não é o que a gente está vivendo no agora. Todas as práticas que eu proporciono para os meus alunos vão trazê-los para viver o agora. Seja uma prática física, de exercício físico, seja uma prática de treinamento de força, de treinamento cardiovascular, de treinamento de alongamento, sempre a gente vai trazer para essa percepção de corpo, de força, de toque com o mundo,
E por isso é algo que reduz tanto a ansiedade, né? Esse é um princípio que a gente faz essa autoavaliação quando está treinando e, portanto, isso vai treinando a gente para viver mais intensamente a realidade, porque a realidade só existe no agora, né? Então, quanto mais eu faço as minhas práticas no agora, mais eu treino o meu cérebro, eu ativo áreas do cérebro que vão me permitir fazer isso mais e mais, né? As práticas de meditação, que fazem isso formalmente, né? Me ensinam com a minha voz a fazer essa volta, esse retorno do pensamento para o agora. As práticas de comportamento alimentar, que utilizam do alimento para trazer você para o momento presente. Então, qual a sensação? Você olha para esse alimento, você sente esse alimento, você cozinha o seu alimento, você conhece o alimento que você está comendo, né? Então, tudo isso traz você para olhar para esse alimento e se conectar com ele neste momento, no agora, tá? E também alguns rituais de relaxamento que faz com que você viva a entrega do sono muito mais relaxado, muito mais consciente de tudo que você está vivendo, tá? Então, viver no agora é o princípio 2 da prática integral, que é vivido aí pelos meus alunos. Então, a gente sempre vai praticar o viver no agora. Depois tem um outro princípio, que é o princípio do senso de comunidade. Então, a gente vai viver essa tribo, né? Não sozinho. O desenvolvimento é individual, mas se eu não compartilhar o desenvolvimento, se eu não olhar para o lado e ajudar quem está começando, se eu não tiver com quem compartilhar aquilo que eu ganhei, né, com o meu próprio esforço, se eu não conseguir celebrar com as pessoas, trocar, me divertir, perdoar, se eu não conseguir ser gentil com o outro que está ao meu redor, né? Então, a nossa tribo é uma prática de vida, né? Se eu consigo, no meu pequeno grupo, desenvolver o bem viver, né? O compreender o outro pela história do outro, eu facilmente vou conseguir permear o mundo de uma forma mais amorosa. É por isso que as nossas práticas em grupo são sim uma prática para a vida, né? E aí mesmo no online eu vou estimular cada vez mais as pessoas a olharem para a história, para o comentário do outro como uma forma de trabalhar compaixão, trabalhar amorosidade, trabalhar o não julgamento, trabalhar a paciência. Então, tudo isso, a relação com o outro, a atitude do outro me treina também, né? Por isso que você se autodesenvolver, mas se manter imerso a uma comunidade é tão importante. Não nascemos sozinhos, sempre fizemos parte de tribos e eu vou lutar cada vez mais para que isso não permaneça tanto no online, ou seja, virtualmente, mas que a gente possa sim se encontrar, se abraçar, né? E trocar mais experiências sensoriais também a partir dessas tribos, porque é isso que nos faz seres humanos, é isso que nos diminui a forma máquina, né? E que nos faz reais. A troca, conhecer a história um do outro, enriquece demais a minha existência, né? Imagina se eu não, desde o meu início de vida, eu não trocasse, né, com o outro, eu não tivesse permeado outras histórias, que pobre seria. Então, a vida do outro enriquece a minha vida, a minha própria experiência, né? Seja como um olhar para uma avaliação, ou seja como um enriquecimento mesmo daquilo que eu vivo. Um outro princípio do meu treinamento e o porquê a gente vive essa filosofia da prática integral é o autoconhecimento. Então, aconteça o que acontecer, eu sempre vou voltar a pessoa para ela mesma, né? Então, como sou eu diante disso? É uma frase já chavão da Juliana e que eu repito bastante para os meus alunos. Eu repito ela nos meus treinamentos, né? Porque quando eu dou um desafio novo,
quando eu dou um exercício novo, quando eu coloco a pessoa de frente com o que ela não é muito boa, como sou eu diante disso. E quando eu coloco ela de frente ao que ela é muito boa, como sou eu diante disso. Né? Então, como eu reajo à vida, não é como os outros reagem, né? A minha forma é única de reagir ao mundo, de reagir ao que os outros estão vivendo. Então, sempre virar essa curiosidade, essa observação para como eu estou reagindo a isso é muito interessante, né? Nem nós sabemos como reagiremos a determinadas ações que vamos viver na nossa vida. Então, por isso, só há uma certeza: nos observar no agora, né? Como sou eu meditando hoje? Como sou eu fazendo atividade aeróbica hoje? E para quem trabalha o autoconhecimento sabe, cada dia é um dia diferente, cada dia é um novo dia para a gente se auto-perceber, né? Nossa trajetória não é linear, né? Então tem dia que alguém fala alguma coisa para nós, tudo bem, tem outro dia que não tá tão bem assim, né? Eu reajo diferente. Por quê? Né? Então, o autoconhecimento, ele é algo que começa pelas atitudes corporais, né? Pelas atitudes físicas, pelas atitudes mentais, a como eu estou diante do mundo e daquilo que eu preciso fazer, né? Das minhas tarefas do mundo. Uma outra questão do autoconhecimento é que o Nuno Cobra tem uma frase que diz: o autoconhecimento começa na pista de atletismo. Quando a gente dá um novo treinamento, um novo estímulo para um aluno, para um mentorado, é aí que a gente percebe quem é ele de fato, né? E é aí que eu estimulo as pessoas a se observarem diante daquilo que eu estou dando. Então é muito interessante isso quando o autoconhecimento de si mesmo, dos seus pensamentos autoboicotadores, de como as pessoas reagem a certos estímulos, de como elas reagem àquilo que a gente fala, como fazê-las observar isso é autoconhecimento puro. E se a gente passar pela vida somente reproduzindo aquilo que a gente vê, né, aquilo que a gente precisa fazer militarmente, sem que a gente questione e se observe diariamente de uma forma transitória, a gente vai se ver como máquina, né? E a gente não é máquina, a gente tem essência. E a essência do ser humano, ela é aquilo que é imutável. E todos os dias perceber esse ego, essas faces que ficam intermeando aí toda a nossa existência, né? Como que a gente lapida isso, como que a gente educa esse ego, né? Então, treinar com a Juliana, organizando os hábitos, fortalecendo o corpo, passa por esse lugar aí de reconhecer os seus egos, reconhecer os seus autoboicotadores e se reeducar acima de tudo. Uma outra base filosófica, princípio filosófico do meu trabalho, que eu trago muito para os meus alunos, é viver em equilíbrio ou viver no caminho do meio, sem extremos. E aí isso vale desde um comportamento alimentar, sem extremos, né, sem radicalismo, e vai também para o treinamento, ou seja, sem treinamentos muito intensos, que você não consiga sustentar por muito tempo, e vale para absolutamente tudo, né? Vale para você não começar a ver a vida tão dual, né? Porque existe ali um lugar que ele não é um extrema direita, extrema esquerda, como a gente vive hoje, né? Existe um lugar onde eu não preciso pesar para um lado da balança. E como é esse lugar do caminho do meio? Ele é muito amoroso, ele é compassivo, ele é de autocuidado consigo mesmo, porém, ele viver esse estilo de vida, né, em equilíbrio, ele requer muita atenção, porque a sociedade em si prefere os extremos, né? Beber muito, comer muito, então não beber nada, não comer nada. Então a gente fica partindo para isso. É por isso que eu gosto de levar muitas vezes os meus alunos para o extremo, para que eles percebam que de um extremo para o outro, eles conseguem viver no caminho do meio. Essas são estratégias,
né? Pra gente aprender a viver uma vida equilibrada, sem um lugar onde ali eu não posso. Não, eu posso tudo, desde que eu saiba ter atenção aos limites do extremo. Forte isso, né? Quantas pessoas vivem a vida aí e se deparam com grandes rupturas, grandes quebras porque estão no excesso. Talvez estejam desconectadas de si mesmo, do agora, e aí é que os princípios vão se costurando. Um outro princípio filosófico nosso é a generosidade, né? E a generosidade no sentido de ser gentil primeiramente conosco, né? Então, começa por você estar na sua própria agenda, você existir na sua vida. Parece algo tão básico, né? Pois é. Mas a maioria das pessoas que eu atendo não conseguem colocar em prática a generosidade consigo mesmas, né? Hoje eu ainda conversava com 2 alunas sobre isso. Para que tanto chicote, né? Para que esse olhar depreciativo sobre si mesmo e sobre a sua rotina? Tá todo mundo tentando o equilíbrio, tá todo mundo passando por esse processo de, ainda mais agora nesse momento de pandemia, de mudanças, de entender qual que é o equilíbrio sobre a nossa trajetória. Então, ser gentil com o seu processo, observar a vida como um grande fluxo, é entender também que se hoje não deu, amanhã tudo bem, né? A gente vai tentar novamente e vai colocando um pouco mais de regularidade nos processos da nossa vida. Mas diminuir o chicote. Por quê? Porque eu só consigo ser gentil com o outro, eu só consigo entregar para o outro aquilo, assim, de forma verdadeira. Eu só consigo entregar a minha verdade quando eu vivo essa verdade, né? Então, se eu não sou generoso, se eu não sou gentil comigo mesmo, se eu não tenho um horário na minha agenda e cumpro esse horário, pode ter certeza que em algum momento você vai pisar na bola com o outro também, né? É aquela mãe que ela larga todos os seus compromissos para atender o filho e depois ela joga na cara do filho. Mas eu faço tudo para vocês. Pô, você faz tudo, inclusive no horário que você determinou para você, porque você quer, né? Então, é muito interessante a gente observar como a generosidade, quando ela é forçada e ela não vem do nosso amor próprio, ela tem um tempo para acabar, né? Ela tem um lugar ali de ego também pautado. E quando a gente alimenta o ego, a gente se afasta da nossa essência, né? Então, compreender que a generosidade nata tá em, primeiramente, a gente ser generoso com nós mesmos, né? Ter tempo para nós, seguirmos aquilo que o nosso coração tá mandando, seguir a trajetória que é a trajetória, o meu caminho próprio. E não ficar olhando a vida dos outros, ficar olhando o Instagram querendo ser igual ao outro, né? Não, você pode se inspirar na vida de alguém, mas você tem que seguir o seu próprio coração e o seu próprio caminho. Isso é generosidade. Saber quem você é e não trair a si próprio, né? Isso é muito forte. Muito bom, muito bom. Então, o próximo princípio filosófico que eu queria falar para vocês é comer com qualidade. O alimento, para nós, para nossa filosofia, é sagrado, né? O alimento é algo em que eu preciso cada vez mais me conectar de uma forma amorosa e não o contrário, né? O que acontece é as pessoas que estão querendo emagrecer, fazer dieta, tal, parece que elas se afastam do alimento, elas tornam aquilo muitas vezes um inimigo. E não, é exatamente o contrário disso, né? A pessoa que está ligada a uma filosofia de vida que coloca a generosidade e o comer com qualidade, o sagrado do alimento em primeiro lugar, vai reverenciar o alimento, vai olhar e ver se aquilo que ela está colocando para dentro é de fato algo sagrado, ou será que aquilo é muita química? Então, quando a gente come um alimento natural, feito com amor, mesmo que ele tenha um pouco de açúcar, mesmo que ele seja o bolo de milho da sua avó, que tem leite, que tem glúten, que tem açúcar, mas se você pegar na quantidade certa, comer devagar, respirando e assim,
degustando o amor que a sua avó colocou naquele bolo, gente, não tem como aquilo fazer mal para você, né? Então o comportamento diante do alimento, ele tem que ser de reverência, porque ele te constrói, né? Então ele é o combustível para a sua própria vida. Então, será que você dá ao alimento aquele sagrado que lhe é cabível, né? Então, observar como você se porta diante do alimento, como um leão faminto ou como um ser humano que sabe que diante daquele alimento tem muito trabalho para plantar, tem muito trabalho para colher, tem muito trabalho para comprar aquele alimento. Então, reverenciar, trazer a gratidão para o prato de alimento e se conectar com esse alimento faz da alimentação uma alimentação assertiva, uma alimentação que de fato alimenta não só o seu corpo, mas também a sua alma. Alimenta quando você olha para aquele alimento colorido, quando você sente o cheiro do preparo do alimento ou dele pronto no prato, quando você de fato está ali quando está comendo. Diferente de pessoas que pulam refeição, que estão comendo, olhando o celular, falando com fulano, engolindo sem mastigar. Então, a nossa filosofia coloca esse valor de frente do alimento e vai trazendo cada vez mais práticas para isso se tornar cada vez mais forte, né? E aí, quando você tem essa relação com o alimento, você não precisa de dieta. Automaticamente o seu corpo já vai se ajustando e você já vai chegando na quantidade certa de alimento que você precisa para viver bem, feliz, nutrindo e não intoxicando o seu corpo, né? E o último princípio, o oitavo princípio filosófico que eu queria dizer para vocês é a autonomia do seu próprio corpo. Então, um corpo que tem um bom preparo, um preparo físico da bomba cardíaca, por exemplo, do seu trabalho cardiovascular, que bombeia oxigênio, que bombeia os nutrientes para todas as suas células. Um corpo que tem uma força física, uma estrutura óssea boa, com preparo, que faz uma atividade muscular generosa, né? Não para estourar, para ficar com aquele monte de músculo e ficar cheio de inflamação de tanta carga que você colocou. Não, uma atividade física feita com amor, feita com respeito pela sua estrutura e pelo seu corpo, né? Quando você faz um trabalho corporal com respeito e com desenvolvimento desse corpo, o seu sistema todo já tem uma autonomia, ou seja, qualquer desequilíbrio que possa acontecer com o seu corpo, seja você pegar uma infecção ou qualquer outro problema que você possa precisar, uma inflamação, ele mesmo já tem uma autonomia de se autoajustar. Isso é uma grande inteligência, que você colaborando com práticas físicas para manter esse equilíbrio, você vai facilitar o processo de autoajuste. Então, não tem doença que sobreviva a um corpo equilibrado, porque esse corpo tem uma autonomia de manter essa saúde, tá? Então, quanto mais a gente faz práticas assertivas para deixar o corpo forte, para deixar o coração forte, flexível, sem tensões, mais você vai mantendo a sua vitalidade, o seu corpo vai trazendo mais vida para você. Ele tem a autonomia de trazer mais vida. E a palavra autonomia aí também está ligado a você envelhecer, passar pela maturidade. E aí eu tô falando de pessoas de 40 anos que não sentam e levantam mais do chão sem colocar a mão no chão, né? Então, você chegou a 40 anos e você não tem flexibilidade, você não tem força para levantar do chão sem colocar a mão no chão. Alguma coisa está errado com esse corpo, né? Com essa vida. Ela não se sustenta mais para se levantar do chão. Então, treinar com a Ju é isso, é diferente porque eu treino para que você mantenha uma autonomia sobre o seu próprio corpo, uma força de estar, de se levantar do chão nessa longevidade, né? É chegar não só aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, conseguindo fazer um rolamento no chão, sentar e levantar do chão. Tem pessoas que muito antes não dobram o seu próprio joelho. Então, o que será que foi feito de tão errado a vida toda
para você chegar aos 50, 60 anos sem conseguir dobrar o seu joelho, entende? Então, um trabalho feito com carinho, um trabalho feito com respeito, um trabalho feito profissionalmente com autorresponsabilidade, ele não vai colocar a estética em primeiro lugar, porque a estética vai vir. Uma pessoa cheia de vitalidade, uma pessoa com muito gás para viver a vida, ela vai ter um corpo bonito, até porque a postura dela diante da vida é outra. Mas a gente coloca sempre a saúde e o desenvolvimento contínuo em primeiro lugar. A gente coloca a sustentabilidade do corpo em primeiro lugar. Né? Às vezes eu fico vendo as pessoas que treinam crossfit com manilhas gigantescas, assim, fazendo agachamentos super pesados, tal. E eu fico me perguntando, gente, até quando essa pessoa vai conseguir fazer nesse nível? Né? Aquilo é nível de atleta e o atleta tem lesão. Só que a lesão muitas vezes faz com que a pessoa chegue a 60, 70 anos sem conseguir sentar e levantar do chão. Imagina você ir numa praia e não conseguir sentar para brincar com as crianças, ou então não conseguir sentar no chão sem o auxílio de alguém. Isso é autonomia? Isso não é autonomia. Então você precisa ter um treinamento físico que te permita ser jovem para a vida toda. Precisar saltar uma valeta num dia de chuva, que você possa saltar essa valeta. Agora, se você está com o joelho inflamado, quadril inflamado, dor na lombar, você não vive a vida com autonomia. Você precisa da ajuda de todo mundo. Você precisa do outro. E treinar com a Ju, treinar com a prática integral, é que cada vez mais você esteja preparado para servir o outro que precisa de você. E que você precise menos das outras pessoas. Você seja uma pessoa autônoma. Que a sua própria saúde te proporcione isso. E o seu conhecimento. Que você não precise de ninguém para se alimentar, que você saiba se alimentar, né? Eu não entrego nada pronto para os meus alunos, eles sabem disso. Inclusive, o Experiência 4 em 2, que é esse programa que eu montei online, que você por 2 meses passa pelos 4 pilares que eu tenho, eu não entrego nada pronto. Eu vou ensinando as pessoas a construírem cada um dos pilares, e com desafios, com provocações, e isso vai fazendo com que elas cada vez mais se tornem autônomas da sua própria saúde. Esse é o meu grande objetivo, a minha grande missão. Eu não quero alguém atrelado a Ju Romantini para sempre. Eu quero mais é que um dia as pessoas virem para mim, como muitos alunos já chegaram para mim, e digam: eu sei cuidar da minha própria saúde, eu sei desenvolver as minhas próprias práticas agora. E mais, tem muitos dos meus alunos que se aprofundaram muito mais do que eu em muitas práticas. Por quê? Porque pegaram gosto por isso. Então, isso é bacana. Treinar com a Ju é diferente. Por quê? Porque eu vou treinar, cada uma das minhas práticas vai ter esses princípios filosóficos, tá? Então eu vou repassar aqui para vocês os 8 princípios filosóficos. Para que a gente observa o sono? Para que a gente olha para o comportamento alimentar? Para que a gente faz atividade física? Para que a gente medita? Para que a gente respira? A gente faz isso por 8 princípios filosóficos. A gente faz isso para ter mais contato com a natureza e viver conectado com a natureza, para a gente viver mais o agora, para a gente viver bem em comunidade com o outro nos nossos relacionamentos, para a gente ter mais conhecimento, conhecer nós mesmos, a nossa própria ancestralidade e como perpetuar e como curar algumas coisas na nossa própria geração. Viver em equilíbrio, longe dos extremos, longe do extremismo, mas como viver atentamente o caminho do meio. Viver com generosidade, primeiramente a nós mesmos e depois ao outro. Comer com qualidade e olhar o alimento como sagrado e a hora do alimento como um momento sagrado. E ter um corpo autônomo, que não precise do outro para manter saúde, mas sim que mantenha a sua própria vitalidade para poder sim servir ao outro e servir ao mundo.